Ela vendia marmitas na rua para sobreviver. Ele era um empresário bem-sucedido, mas perdido. Um encontro casual, uma comida feita com amor e duas vidas prestes a se transformar para sempre. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe-nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O despertador tocou às 5 da manhã, mas Ana já estava acordada há meia hora, olhando para o teto rachado do pequeno apartamento. O barulho dos vizinhos, se preparando para mais um dia de trabalho, ecoava pelas paredes finas. Ela se levantou, devagar, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Mais um dia, murmurou para si mesma, caminhando até a cozinha minúscula. 3 meses haviam se passado desde que perdeu o emprego na fábrica de cosméticos. 3 meses desde que sua vida virou de cabeça para baixo. Ana Cristina Santos nunca imaginou que estaria vendendo marmitas na rua para sobreviver, mas a vida tinha seus próprios planos. Ela abriu a geladeira e fez um rápido inventário. 2 cebolas, meio quilo de carne moída, arroz, feijão, alguns temperos e ovos. Suficiente para fazer 15 marmitas, talvez 20, se economizasse na carne. Cada uma vendida por R$8. Mal dava para pagar o aluguel e comprar ingredientes para o dia seguinte. Enquanto refogava a cebola, Ana pensou na ironia da situação. Ela que sempre sonhou em ter seu próprio restaurante, que fez curso técnico em gastronomia aos fins de semana durante 2 anos, agora cozinhava em fogão de 2 bocas, numa cozinha que mal cabia uma pessoa. Pelo menos estou cozinhando, disse em voz alta, tentando encontrar algum consolo. O telefone tocou. Era Márcia, sua melhor amiga e vizinha. Ana, você precisa mesmo sair na chuva hoje? Tá chovendo que nem dilúvio. Ana olhou pela janela. A chuva batia forte no vidro, formando pequenos rios na rua de terra batida. Preciso, Márcia. Se não vender hoje, não como amanhã. Você sabe que pode pedir ajuda, né? Eu tenho uns trocos guardados. Obrigada, mas não. Ana sorriu, mesmo sabendo que a amiga não podia ver. Você já me ajuda demais cuidando da Dona Conceição. Dona Conceição era a vizinha idosa do apartamento ao lado, que Ana cuidava nas horas vagas, em troca de alguns trocados. A velhinha de 75 anos havia se tornado quase uma mãe para ela, depois que perdeu os pais que não resistiram à Covid. Às 7 da manhã, Ana carregou sua caixa térmica improvisada, um isopor grande coberto com panos, e se dirigiu para o ponto de ônibus. A chuva havia parado, mas o cheiro de terra molhada ainda impregnava o ar. Ela conhecia bem aquele trajeto, 2 conduções até chegar ao distrito industrial, onde ficavam as grandes fábricas. Durante o percurso, observou pela janela as pessoas, correndo para seus empregos. Executivos de terno, operários de uniforme, vendedores ambulantes como ela. Cada um lutando sua própria batalha para sobreviver na cidade grande. Chegou ao seu ponto estratégico às 8 em ponto, em frente aos portões da Metalúrgica São Paulo, bem na hora da troca de turnos. Os funcionários do turno da noite saíam famintos, enquanto os do dia chegavam precisando de um café da manhã. Reforçado. Marmitinhas, comida caseira! Ana gritou, posicionando-se debaixo de uma marquise. Nos primeiros minutos, apenas olhares curiosos. Alguns operários conheciam seu rosto. Ela estava ali há 2 meses, mas outros ainda estranhavam ver uma mulher jovem e bem vestida vendendo comida na rua. Moça, quanto tá a marmita? Perguntou seu Joaquim, um soldador de meia idade que sempre comprava 2, uma para ele, outra para o colega. R$8, seu Joaquim. Feijão, arroz, carne refogada com batata e salada de tomate. Pode ser. E a dona sabe cozinhar mesmo, pessoal. Gritou para os colegas que passavam. Ana sorriu agradecida. Seu Joaquim tinha sido um dos primeiros a confiar em sua comida. E agora virou uma espécie de garoto propaganda informal. Vendeu 5 marmitas na primeira hora. Não estava ruim para uma segunda-feira chuvosa. Estava guardando o dinheiro no bolso quando ouviu um barulho de freada brusca seguido de gritos. Cuidado! Sai da frente! Ana olhou para a rua e viu um carro preto importado parado em diagonal bloqueando o trânsito.
O motorista, um homem de terno, gesticulava nervoso ao telefone. Atrás dele, uma fila de carros buzinando impacientes. Não pode ser hoje. A reunião é em 1 hora. O homem gritava no telefone, claramente em pânico. Ana observou a cena com curiosidade. O homem tinha uns 40 anos, cabelos grisalhos, bem cortados, roupas caras. Definitivamente não era do tipo que frequentava aquela região. Provavelmente estava perdido ou teve algum problema com o carro. O motorista desceu do veículo e levantou o capô. Fumaça branca saía do motor. Ele olhou para todos os lados, visivelmente desesperado, quando seus olhos encontraram os de Ana. Por favor, ele se aproximou apressado. A senhora conhece alguma oficina aqui perto? É urgente. Ana notou o senhora e quase sorriu. Ela parecia mais velha do que era por causa do cansaço. Mas ainda assim, tem a oficina do Zé Carlos ali na esquina, apontou ela. Mas não sei se ele conserta carro importado. Não importa, preciso tentar. Obrigado. O homem começou a caminhar apressado na direção indicada, mas parou e voltou. Desculpe, mas ele olhou para a caixa térmica de Ana. Isso é comida? Marmitas, comida caseira. Ele hesitou por um momento, olhando para o relógio caro no pulso. Posso comprar uma? Não almocei ainda e vai demorar para resolver isso. Ana o estudou por um momento. Terno de grife, relógio que provavelmente custava mais que ela ganhava em 6 meses, mas os olhos dele pareciam genuinamente cansados e famintos. Claro, R$8. Ele pegou a carteira e Ana viu um maço de notas. Ele tirou uma nota de 50. Não tenho troco para 50, disse Ana honesta. Não precisa de troco, fica como gorjeta. Ana o encarou, franzindo as sobrancelhas. Não preciso de esmola. Não é esmola, ele disse rapidamente, percebendo que havia ofendido. É que a comida deve estar boa, cheira muito bem. Ana ainda o olhava desconfiada, mas pegou o dinheiro e entregou a marmita com um garfo descartável. Obrigada. O homem abriu a marmita ali mesmo e provou uma garfada. Seus olhos se arregalaram. Nossa, isso está delicioso. Obrigada. Ana repetiu mais receptiva dessa vez. Sério, onde você aprendeu a cozinhar assim? Na vida, respondeu Ana simplesmente. Ele comeu metade da marmita em pé, claramente com fome. Ana observou curiosa. Não era comum ver um homem daquele tipo comendo comida de rua com tanto prazer. Desculpe, nem me apresentei. Ricardo Mendonça. Ele estendeu a mão. Ana hesitou por um segundo antes de apertar. Ana, essa é a melhor comida que eu comi em meses. Você tem restaurante? Ana riu sem humor. Tenho essa caixa térmica e uma cozinha de 2 metros quadrados. Ricardo a olhou com mais atenção. Viu o cuidado com que ela organizava as marmitas, a limpeza impecável de tudo, o jeito profissional como lidava com os clientes. Você trabalha aqui todos os dias? De segunda a sábado. Por quê? Só curiosidade. Seu Joaquim voltou, trazendo 2 colegas. Moça Ana, os meninos aqui querem provar sua comida também. Ana se concentrou nos clientes, mas notou que Ricardo ficou observando por alguns minutos antes de ir em direção à oficina. Vendeu mais 8 marmitas até meio-dia. Um bom dia, considerando a chuva matinal. Estava contando o dinheiro quando viu Ricardo voltando, agora a pé. E aí, conseguiu resolver? Perguntou Ana. Vai demorar 2 horas. O Zé Carlos disse que é problema no radiador. Ah, que chato. Ricardo ficou parado ali, meio sem saber o que fazer. Posso ficar aqui esperando? Não conheço a região. Ana deu de ombros. É rua pública. Ele se encostou na parede, pegou o celular e começou a fazer ligações cancelando compromissos. Ana continuou vendendo, mas não pôde deixar de ouvir fragmentos das conversas. Reagenda para amanhã. Sim, problema no carro. Não posso pegar um táxi. Preciso do carro hoje à noite. Depois de 1 hora, Ricardo guardou o telefone e se aproximou novamente. Será posso fazer uma pergunta estranha? Ela o olhou suspeitosa. Depende da pergunta. Você já pensou em ter um restaurante de verdade? Ana riu, mas havia uma pitada de amargura no riso. Claro, todo mundo que cozinha sonha com isso.
Por que não faz? Porque não vou, porque não tenho asas, Ana respondeu seca. Ricardo percebeu que havia tocado numa ferida. Desculpe, não quis... Não, tudo bem. Ana suspirou. É que não é tão simples assim. Restaurante precisa de dinheiro, muito dinheiro. Aluguel, equipamentos, funcionários, licenças. Eu mal consigo pagar meu aluguel vendendo marmita. E se alguém investisse? Ana o olhou como se ele tivesse falado em língua estrangeira. Como assim? Um sócio investidor. Alguém que acredite no seu talento. Meu talento? Ana riu. Eu faço comida caseira, não sou chefe. Ana, eu como em restaurantes caros toda semana. Sua comida é melhor que a maioria. Ela o estudou por um momento. Havia sinceridade em seus olhos, mas também alguma coisa que ela não conseguia identificar. Por que você está me falando isso? Ricardo hesitou. Porque faz muito tempo que eu não como algo feito com tanto carinho. Dá para sentir que você cozinha com amor. Ana sentiu um calor subir pelo rosto. Não estava acostumada com elogios, especialmente de estranhos. Obrigada, murmurou. Zé Carlos apareceu na esquina e acenou para Ricardo. Acho que está pronto, disse Ricardo, claramente relutante em ir embora. Que bom. Ele caminhou alguns passos, depois voltou. Ana, você estará aqui amanhã? Estarei. Posso voltar para comprar outra marmita? Ana deu um meio sorriso. Se você quiser perder tempo dirigindo até aqui só para comer uma marmita de R$8, problema seu. Ricardo sorriu de volta. Talvez eu perca mesmo. Ana o observou ir embora, intrigada. Tinha algo diferente naquele homem. Não era apenas o dinheiro ou as roupas caras. Era o jeito como ele havia comido sua comida, como se cada garfada fosse especial. Vendeu o resto das marmitas até às 3 da tarde e pegou o ônibus de volta para casa. Durante o trajeto, não. Conseguiu parar de pensar na conversa com Ricardo. Sócio investidor. As palavras ecoavam em sua mente. Chegou em casa cansada, mas com uma sensação estranha de esperança. Dona Conceição estava na porta do apartamento, como sempre ficava, no final da tarde. Ana, filha, como foi hoje? Foi bem, Dona Conceição. Vendi quase tudo. Que bom você trabalha tanto, minha filha. Um dia sua sorte vai mudar. Ana sorriu para a velhinha. Se ao menos ela soubesse que talvez, apenas talvez, aquele dia pudesse estar chegando. Naquela noite, enquanto preparava as marmitas para o dia seguinte, Ana se pegou caprichando um pouco mais no tempero, escolhendo os melhores pedaços de carne. Não que fosse fazer diferença. Ela sempre fazia tudo com o máximo cuidado. Mas havia uma expectativa nova, no ar. Ricardo havia dito que voltaria. E pela primeira vez em meses, Ana foi dormir pensando que o dia seguinte poderia trazer algo diferente. O despertador tocaria em algumas horas e tudo recomeçaria. Mas desta vez, Ana adormeceu com um pequeno sorriso nos lábios, sonhando com um restaurante próprio e com o sabor da esperança. Ana acordou naquela terça-feira com uma sensação diferente. Não era exatamente animação. Ela havia aprendido a não criar expectativas demais. Mas havia uma curiosidade que não sentia há meses. Será que Ricardo realmente voltaria? Preparou as marmitas como sempre, mas desta vez fez uma a mais. Por precaução, murmurou para si mesma, sabendo que estava mentindo. O trajeto até o distrito industrial pareceu mais rápido. Ana chegou ao seu ponto às 8 em ponto e montou sua barraca improvisada. Seu Joaquim foi o primeiro cliente, como de costume. Bom dia, moça Ana. Tá com uma cara diferente hoje. Diferente como? Sei lá, mas... alegre? Ana riu. Deve ser porque não choveu. Vendeu 4 marmitas na primeira hora. Às 9h30, quando já estava achando que havia sido boba em esperar, ouviu o som familiar de um motor. O carro preto de Ricardo parou em frente à oficina. Ele desceu e acenou para Zé Carlos. Depois caminhou em direção a Ana. Bom dia. Bom dia, voltou mesmo. Promessa é dívida. Ricardo sorriu. E além disso, não consegui parar de pensar naquela comida ontem. Ana sentiu novamente aquele calor no rosto. Hoje tem estrogonofe de frango com arroz e batata palha. Parece ótimo.
Enquanto Ana separava a marmita, Ricardo observou como ela trabalhava. Cada movimento era preciso, cuidadoso. Ela tinha mãos de cozinheira profissional. Ana, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela o olhou suspeitosa. Você fez algum curso de culinária? Fiz técnico em gastronomia. 2 anos estudando aos fins de semana. E trabalhou em restaurante? Não. Ana entregou a marmita. Sempre trabalhei em fábrica. Cozinhar era hobby. Era? Ana hesitou. É complicado. Ricardo percebeu que não devia insistir. Comeu a primeira garfada e novamente seus olhos se iluminaram. Ana, isso está incrível. Sério, onde você aprendeu a fazer estrogonofe assim? Receita da minha mãe. Ela colocava um toque de conhaque no molho. Sua mãe tinha restaurante? O rosto de Ana se fechou. Não, minha mãe morreu há 5 anos. Desculpe, eu não sabia. Tudo bem. Ana se afastou para atender outro cliente, claramente desconfortável com o assunto. Ricardo comeu em silêncio, sentindo que havia pisado numa área delicada. Quando terminou, se aproximou novamente. Ana, desculpe se fui indiscreto. Não foi nada. Foi sim. Vejo que você tem história com a comida. Sua mãe te ensinou? Ana o estudou por um momento. Havia algo genuíno na curiosidade dele. Minha mãe cozinhava para fora. Salgados, doces para a festa. Eu ajudava desde pequena. Ana sorriu levemente. Ela dizia que eu tinha mão boa para cozinhar. E tinha mesmo. Tinha. Mas mão boa não paga conta. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Ana, você lembra do que conversamos ontem? Sobre o restaurante? Lembro. Eu estava falando sério. Ana riu sem humor. Olha só, um cara de terno aparece do nada, come minha comida e resolve bancar um restaurante. Isso é filme, não vida real. Por que não pode ser vida real? Porque pessoas como você não investem em pessoas como eu. Pessoas como eu? Ana gesticulou na direção do carro dele. Ricas. Ricardo ficou pensativo. Ana, posso te contar uma coisa? Ela deu de ombros. Meu pai começou vendendo pastel na feira. Minha avó fazia os pastéis, ele vendia. Levou 15 anos para abrir o primeiro restaurante. Ana o olhou surpresa. Sério? Sério. Hoje temos uma rede de restaurantes, 15 estabelecimentos. Você tem restaurantes? Minha família tem. Mendonça Gastronomia. Você deve conhecer o Sabor da Casa, ali no centro. Ana arregalou os olhos. Todo mundo conhecia o Sabor da Casa. Era um dos restaurantes mais famosos da cidade. Você é dono do Sabor da Casa? Sócio-diretor, junto com meus irmãos. Ana ficou em silêncio, processando a informação. Por isso você estava falando de investimento? Não, estava falando de investimento porque sua comida é excepcional. Mas você nem me conhece. Conheço sua comida. E comida não mente, Ana. Ela conta a história de quem cozinha. Ana sentiu um nó na garganta. Há muito tempo ninguém falava do seu trabalho, com tanto respeito. E que história minha comida conta? Ricardo a olhou diretamente nos olhos. Conta que você cozinha com amor, que cada prato é feito com cuidado, como se fosse para alguém especial. Conta que você não está aqui só, por dinheiro, mas porque cozinhar é parte de quem você é. Ana precisou desviar o olhar. As palavras de Ricardo haviam atingido algo profundo dentro dela. Isso não quer dizer que eu seria boa num restaurante de verdade. Quer dizer que você tem o mais importante, paixão pela comida. Nesse momento, chegaram 3 operários querendo almoçar. Ana se concentrou nos clientes, mas sua mente estava turbulenta. Ricardo ficou observando como ela atendia cada pessoa com atenção, como lembrava das preferências de clientes regulares, como seu rosto se iluminava quando alguém elogiava a comida. Quando os operários se afastaram, Ricardo se aproximou novamente. Ana, eu tenho uma proposta. Ela o olhou desconfiada. Que tipo de proposta? Que tal você cozinhar para mim? Como assim? Um jantar na minha casa. Eu pago pelos ingredientes e pelo seu trabalho. Você cozinha o que quiser, do jeito que quiser. Ana franziu as sobrancelhas. Por quê? Porque quero provar mais da sua comida, e você precisa ter a chance de cozinhar sem limitações.
sem limitações. Ingredientes de qualidade, equipamentos adequados, tempo para fazer as coisas. Direito. Ana hesitou. Havia algo tentador na proposta, mas também algo que a assustava. Não sei. Ana, você tem medo de quê? A pergunta a pegou desprevenida. Medo de quê? De ser rejeitada? De não estar à altura? De sonhar alto demais? Não é medo, é que... Isso é muito estranho. Por que é estranho? Porque você não me conhece. Eu posso ser uma péssima pessoa, uma ladra, qualquer coisa. Ricardo sorriu. Você poderia ter ficado com o troco de R$ 50 ontem. Não ficou. Isso não quer dizer nada. Quer dizer que você é honesta. Ana ficou em silêncio, lutando contra a vontade de aceitar. Quanto você pagaria? R$ 200 mais os ingredientes. Ana quase engasgou. R$ 200 era o que ela ganhava numa semana boa vendendo marmitas. 200? Pouco. Muito. Muito demais. Ana, um jantar no meu restaurante para 2 pessoas custa R$ 300. 200 é justo. Ana o olhou como se estivesse tentando descobrir onde estava a pegadinha. E o que você quer em troca? Um jantar bem feito. Só isso. Só isso. Só isso. Ana respirou fundo. R$ 200 dariam para pagar meio aluguel, ou comprar ingredientes para 2 semanas, ou... Quando seria? Sábado à noite, se você quiser. E se a comida não ficar boa? Ricardo riu. Ana, se sua marmita de R$ 8 está incrível, imagina o que você faz com ingredientes premium. Ana ainda hesitava. Havia algo que a incomodava na situação toda. Por que você está fazendo isso? Porque acredito no seu talento. Mas por quê? Você nem me conhece. Ricardo ficou sério. Ana, meu pai morreu no ano passado. Nos últimos meses de vida dele, sabe o que ele mais sentia falta? Da comida simples da minha avó. Toda vez que eu como sua marmita, lembro do sorriso dele quando provava algo feito com carinho. Ana sentiu o coração apertar. Havia dor verdadeira na voz de Ricardo. Desculpe pela sua perda. Obrigado, é que... Às vezes a gente esquece o que é realmente importante. Sua comida me lembra. Ana o olhou com outros olhos. Ele não era apenas um rico entediado. Era alguém que entendia o valor da comida feita com amor. Tá bom. Tá bom? Eu aceito cozinhar o jantar. O rosto de Ricardo se iluminou. Sério? Sério. Mas com uma condição. Qual? Você me dá sua palavra de que isso é só um jantar. Nada de propostas malucas de sociedade. O investimento. Ricardo hesitou. Ana, e se depois do jantar eu quiser mesmo propor uma sociedade? Aí a gente conversa. Mas por enquanto é só um jantar. Fechado. Eles se apertaram as mãos. Ana sentiu a mão de Ricardo firme e calorosa. Por um momento seus olhos se encontraram e ela viu algo ali que a fez corar. Sábado, 7h, disse Ricardo, anotando o endereço num papel. E Ana? Quê? Cozinhe o que quiser. Confio em você. Ana guardou o papel no bolso, ainda sem acreditar no que havia acabado de aceitar. Quando Ricardo foi embora, ela ficou parada por um momento processando tudo. Seu Joaquim se aproximou. Moça Ana, quem é aquele senhor? Tá sempre por aqui. Um cliente, respondeu Ana, mas sabia que era mais que isso. Não sabia ainda o que exatamente, mas definitivamente era mais que isso. O resto da semana passou, voando. Ana se pegou pesquisando receitas na internet, planejando o menu para sábado. Não conseguia tirar Ricardo da cabeça, não de forma romântica, ainda não, mas havia algo nele que a intrigava. Na sexta-feira ele apareceu novamente. Vim combinar os detalhes de amanhã. Pensei num menu. Qual? Entrada. Bolinho de mandioca com carne seca. Prato principal. Picanha ao molho de vinho com risoto de camarão. Sobremesa, pavê de chocolate. Ricardo sorriu. Parece perfeito, mas Ana? Quê? Não se preocupe tanto. Cozinhe como você sabe. É isso que eu quero provar. Ana assentiu, mas por dentro estava um turbilhão de nervos e expectativa. Sábado estava chegando, e com ele, uma chance que ela nunca imaginou que teria. Ana passou a manhã de sábado,
numa mistura de ansiedade e determinação. Havia dormido mal, sonhando com pratos que desabavam e fornos que não funcionavam. Às 10 da manhã, estava no mercado central comprando os ingredientes com o dinheiro que Ricardo havia adiantado. Picanha de primeira, moça. Olha só essa cor, disse o açougueiro mostrando a carne. Ana examinou cuidadosamente. Em casa ela comprava sempre os cortes mais baratos, mas hoje podia escolher o melhor. Era uma sensação estranha e libertadora. No setor de frutos do mar, ficou alguns minutos apenas olhando os camarões frescos. Quando trabalhava na fábrica, só comia camarão em ocasiões especiais. Agora estava comprando meio quilo para fazer um risoto. A vida dá umas voltas estranhas, murmurou enquanto escolhia os temperos. Chegou em casa com 2 sacolas cheias e começou a preparar tudo. Dona Conceição apareceu na porta, curiosa. Nossa, Ana, que festa é essa? Vou cozinhar para um cliente hoje à noite. Cliente? Que tipo de cliente? Ana suspirou. Sabia que não escaparia de um interrogatório. Um homem que come minhas marmitas. Ele me convidou para cozinhar na casa dele. Os olhos de Dona Conceição se arregalaram. Ana, minha filha, você tem certeza de que isso é seguro? Tenho, Dona Conceição. Ele é dono de restaurantes. É uma oportunidade profissional. A velhinha a olhou com carinho. Você merece todas as oportunidades do mundo, filha. Mas promete que vai tomar cuidado? Prometo. Ana passou a tarde inteira cozinhando. Fez a massa dos bolinhos de mandioca, temperou a picanha, preparou o caldo para o risoto. Cada passo era executado com o máximo cuidado, como se sua vida dependesse daquele jantar. Às 5 da tarde, estava pronta. Guardou tudo em recipientes térmicos e chamou um táxi. Não tinha dinheiro para táxi normalmente, mas hoje era especial. O endereço que Ricardo havia dado ficava num bairro que Ana só conhecia de longe. Casas grandes, ruas arborizadas, carros importados. Quando o táxi parou em frente a um sobrado elegante, Ana sentiu um frio na barriga. É aqui mesmo, moça? É. Ana pagou a corrida e ficou parada na calçada por um momento, olhando para a casa. Não era uma mansão, mas era claramente a casa de alguém bem-sucedido. Jardim bem cuidado, fachada impecável, portão automático. Respirou fundo e tocou a campainha. Ana! A voz de Ricardo veio pelo interfone. Sou eu! O portão se abriu e Ana caminhou pela entrada. Ricardo apareceu na porta vestindo uma camisa casual e jeans. Parecia mais jovem sem o terno. Conseguiu chegar bem? Consegui. Vim de táxi. Podia ter me ligado. Eu ia buscar. Não quis incomodar. Ricardo pegou as sacolas das mãos dela. Nossa, quanto peso! Você trouxe comida para um exército? Ana sorriu nervosa. Preferi trazer de mais do que de menos. Entra, por favor. Ana entrou na casa e não conseguiu disfarçar o deslumbramento. A sala era ampla e bem decorada, mas não ostentatória. Havia calor no ambiente, quadros nas paredes, livros espalhados. Era claramente a casa de alguém que vivia ali, não apenas uma vitrine. Sua casa é linda. Obrigado. Vem, vou te mostrar a cozinha. Ana seguiu Ricardo por um corredor que dava numa cozinha espaçosa e moderna. Fogão de 6 bocas, forno duplo, uma ilha no centro com pia e bancada de mármore. Era o sonho de qualquer cozinheiro. Meu Deus, Ana murmurou. Gostou? É perfeita. Minha mãe que projetou. Ela dizia que a cozinha é o coração da casa. Ana passou as mãos pela bancada de mármore, imaginando as possibilidades. Sua mãe cozinha? Cozinhava, ela morreu há 2 anos. Ana se virou para ele, tocada pela coincidência. Desculpe, perdi meus pais também. É difícil. Muito. Ficaram em silêncio por um momento, dividindo uma dor comum. Bom, Ricardo quebrou o silêncio. A cozinha é sua, precisa de alguma coisa? Só quero me familiarizar com os equipamentos. Claro, eu vou estar na sala se precisar de alguma coisa. Quer algum drink, vinho? Não bebo quando estou cozinhando. Profissional até o fim. Ana sorriu e começou a organizar os ingredientes. Ricardo foi para a sala, mas ela podia sentir
que ele estava ansioso. De vez em quando ouvia passos no corredor. Começou pelos bolinhos de mandioca. A massa ficou perfeita. Era uma receita que conhecia de cor. Enquanto fritava, temperou a picanha e colocou para marinar. O cheiro começou a se espalhar pela casa. Ana! Ricardo apareceu na porta da cozinha. Oi? Cheira incrivelmente bem aqui. Ainda nem comecei direito. Se o cheiro já está assim, imagina o sabor. Ana sentiu o rosto esquentar. Havia algo na voz de Ricardo, uma admiração genuína que a deixava desconcertada. Preparou o caldo do risoto com o mesmo cuidado de sempre. Mas agora tinha ingredientes de primeira qualidade. O resultado foi um caldo aromático e encorpado que ela nunca havia conseguido fazer em casa. Às 7h30 colocou a picanha na grelha. O som do chiado da carne no metal quente a fez sorrir. Era o som da comida bem feita. Posso ajudar em alguma coisa? Ricardo apareceu novamente. Pode colocar a mesa se quiser. Como você quer. Ana parou o que estava fazendo. Ninguém nunca havia perguntado como ela queria a mesa posta. Simples, nada muito formal. Perfeito. Enquanto Ricardo arrumava a mesa, Ana finalizou o risoto. Adicionou os camarões no momento exato, mexeu, delicadamente para não quebrar os grãos de arroz. O resultado foi cremoso e perfumado. Ana, posso falar uma coisa? Fale! Faz tempo que essa casa não tem cheiro de comida de verdade. Ana o olhou curiosa. Como assim? Eu como muito fora, ou peço delivery. Não cozinho quase nunca. Por que não? Ricardo hesitou. Depois que meus pais morreram, cozinhar ficou, sei lá, triste. Me lembrava demais deles. Ana entendeu perfeitamente. Havia dias que ela também não conseguia cozinhar sem chorar. Entendo. Mas hoje está diferente. Você trouxe vida para essa cozinha. Ana não soube o que responder. Concentrou-se em empratar a entrada com o máximo cuidado. Os bolinhos ficaram dourados e crocantes, exatamente como queria. Pronto, podemos começar. Eles se sentaram à mesa. Ricardo provou o primeiro bolinho e fechou os olhos. Ana, isso está... Uau! Gostou? Gostei há pouco. Está extraordinário. Ana comeu também e teve que concordar. Com ingredientes de qualidade e equipamentos adequados, sua comida havia alcançado outro nível. Durante a entrada, conversaram sobre comida, receitas, memórias da infância. Ana descobriu que Ricardo havia crescido entre os restaurantes da família, mas sempre preferiu o lado administrativo ao operacional. Nunca quis ser chefe. Nunca tive talento. Meu irmão mais novo e o Gabriel, esse sim tem mão boa. Ele que cuida da parte criativa dos cardápios. E você cuida do quê? Expansão, finanças, novos negócios. Ana serviu o prato principal. A picanha estava no ponto perfeito, suculenta e saborosa. O risoto cremoso e aromático. Ricardo comeu em silêncio reverente. Ana. Que? Essa é a melhor comida que eu já comi. E olha que eu como em restaurantes estrelados. Não exagera. Não estou exagerando, você tem um dom. Ana sentiu lágrimas nos olhos. Há tanto tempo não ouvia alguém valorizar seu trabalho assim. Obrigada. Ana, posso te fazer uma pergunta séria? Ela assentiu. Por que você não acredita no seu talento? A pergunta a pegou desprevenida. Como assim? Toda vez que eu elogio sua comida, você desconversa ou diminui. Por quê? Ana ficou em silêncio, mexendo a comida no prato. Não sei, acho que não estou acostumada. Acostumada com o quê? Com pessoas que me levem a sério. Ricardo a olhou com atenção. Ana, alguém já disse que você não servia para cozinhar? Ana deu uma risada amarga. Várias pessoas. Meu ex-namorado dizia que eu era sonhadora demais, que cozinhar não dava dinheiro, que eu devia me contentar com o trabalho de fábrica. E você acreditou? Na época, sim, ele dizia que conhecia o mundo melhor que eu. E quando vocês terminaram? Há 1 ano, depois que eu perdi o emprego, ele disse que não ia sustentar uma desempregada sonhadora. Ricardo sentiu raiva, mas manteve a voz calma. Ele estava errado, Ana, completamente errado. Como você pode ter certeza? Porque estou comendo a prova agora. Ana sorriu pela primeira vez na noite sem timidez. Obrigada.
Obrigada não, é a verdade. Eles terminaram o prato principal conversando sobre sonhos e medos. Ana descobriu que Ricardo também tinha inseguranças, pressões da família, expectativas que às vezes pareciam impossíveis de cumprir. Pronto para a sobremesa? Pronto para me render completamente. Ana serviu o pavê de chocolate. Havia caprichado nas camadas, no creme, na apresentação. Ricardo comeu devagar, saboreando cada garfada. Ana, quê? Eu tenho uma proposta para você. Ana sentiu o estômago apertar. Que tipo de proposta? Quero que você seja minha sócia. Ana quase engasgou. Como? Quero abrir um restaurante com você. Você cozinha, eu cuido da parte administrativa e financeira. Ricardo, Escuta primeiro. Não seria caridade, seria negócio. Eu investiria o capital inicial, você entraria com o talento e o trabalho. Dividiríamos os lucros meio a meio. Ana o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Você está falando sério? Completamente sério. Mas você mal me conhece. Conheço o suficiente. Sei que você é talentosa, honesta, trabalhadora e apaixonada pela cozinha. O resto a gente aprende. Junto? Ana se levantou da mesa agitada. Isso é loucura, Ricardo. Por que é loucura? Porque sim. Porque eu não tenho experiência em restaurante. Porque não sei nada de administração. Porque posso fracassar e você perder seu dinheiro. Ricardo também se levantou. Ana, olha para mim. Ela o encarou, os olhos brilhando com uma mistura de medo e esperança. Você tem medo de fracassar ou de dar certo? A pergunta a deixou sem palavras. Porque se você tem medo de fracassar, eu entendo. Mas se você tem medo de dar certo, aí o problema é outro. Ana se sentou novamente, a cabeça rodando. É muito arriscado. Ana, você está vendendo marmita na rua porque teve coragem de arriscar quando perdeu o emprego. Isso também foi arriscado. É diferente. Como é diferente? Porque agora tem você envolvido. Se eu fracassar sozinha, o problema é meu. Se eu fracassar e você perder dinheiro por minha causa... Ricardo se aproximou e segurou as mãos dela. Ana, a vida é arriscada. Mas às vezes a gente encontra uma oportunidade que vale a pena o risco. Ana olhou para as mãos deles entrelaçadas. Eram mãos diferentes. As dele macias, as dela marcadas pelo trabalho, mas se encaixavam perfeitamente. Eu preciso pensar. Claro, não precisa decidir agora. Quanto tempo você me dá? O tempo que você precisar. Ana assentiu, ainda processando tudo. Ricardo? Que? Obrigada por acreditar em mim. Obrigada a você por me lembrar do que é comida feita com amor. Eles ficaram em silêncio, olhando um para o outro. Havia algo no ar, uma tensão diferente, mais doce. Eu deveria ir embora, Ana disse, mas não se moveu. Deveria, Ricardo concordou, mas também não se afastou. É que... Que? Nada. É só que... Faz tempo que eu não passo uma noite tão boa. Para mim também. Ana finalmente se levantou. Você pode me chamar um táxi? Claro, ou eu posso te levar. Não precisa. Ana? Que? Independente da sua decisão sobre a sociedade, eu gostaria de te ver de novo. Ana sentiu o coração acelerar. Por quê? Porque gosto da sua companhia. Eu também gosto da sua. Ricardo sorriu. Então está combinado? Está combinado. O táxi chegou 15 minutos depois. Ricardo insistiu em pagar a corrida e acompanhou Ana até o carro. Ana? Que? Seja qual for sua decisão, saiba que hoje foi perfeito. Ana sorriu e entrou no táxi. Durante todo o caminho de volta, ficou pensando na proposta, no jantar, no jeito como Ricardo olhava para ela. Chegou em casa com a sensação de que sua vida havia mudado para sempre. A pergunta era, ela teria coragem de abraçar essa mudança? Ana passou o domingo inteiro caminhando pela casa como uma leoa enjaulada. A proposta de Ricardo ecoava em sua mente como um mantra. Quero que você seja minha sócia. Cada vez que pensava nisso, sentia uma mistura de euforia e terror. Dona Conceição bateu na porta no meio da tarde. Ana, filha, você está bem?
Ouvi você andando para lá e para cá a manhã toda. Estou bem, Dona Conceição. Só pensando. A velhinha entrou e se sentou na pequena mesa da cozinha. Quer conversar, às vezes ajuda. Ana hesitou, depois se sentou também. Se alguém te oferecesse a chance da sua vida, mas fosse algo muito arriscado, você aceitaria? Depende do risco e da chance. É uma sociedade, um restaurante. Os olhos de Dona Conceição se iluminaram. Ana, que maravilha! É seu sonho. Mas e se der errado? E se eu não conseguir? E se... Filha, Dona Conceição segurou suas mãos. Você acha que eu cheguei aos 75 anos sem correr riscos? Casei com 18 com um homem que mal conhecia. Saí do interior para morar na capital. Tive filhos sem saber se conseguiria criar. A vida é cheia de riscos, mas esse é muito grande. Maior que continuar vendendo marmita na rua para o resto da vida? Ana ficou em silêncio. Ana, você tem talento. Eu como sua comida há 2 anos e sei que você nasceu para isso. Se não, tentar agora quando vai tentar. E se eu fracassar? E se você tiver sucesso? Ana sorriu pela primeira vez no dia. A senhora sempre sabe o que dizer. É a experiência, filha. Agora vai lá e aceita essa sociedade. Na segunda-feira, Ana foi trabalhar com o coração dividido. Parte dela já havia decidido aceitar, mas outra parte ainda tinha medo. Chegou ao seu ponto de sempre e montou a barraca, mas estava distraída. Moça Ana, que cara é essa? Perguntou. Seu Joaquim. Estou bem, seu Joaquim. Não parece. Tá com cara de quem não dormiu. É que estou pensando numa mudança. Mudança boa? Acho que sim. Então qual é o problema? Ana riu. Medo. Ah, filha, medo todo mundo tem. O negócio é não deixar ele decidir por você. Ricardo não apareceu na segunda nem na terça. Ana se perguntou se ele havia mudado de ideia, se havia percebido que a proposta era precipitada. Na quarta-feira, quando já estava se convencendo de que não o veria mais, ouviu o som familiar do carro. Oi, ele disse se aproximando. Oi, como você está? Bem, e você? Ansioso. Ana sorriu. Por quê? Porque não consegui parar de pensar na nossa conversa. Nem eu. Eles ficaram se olhando por um momento. Ana, eu sei que você precisa de tempo, mas preciso te contar uma coisa. O quê? Conversei com meu irmão Gabriel sobre você. Ana sentiu o estômago apertar. E? Ele quer conhecer sua comida. Por quê? Porque contei sobre o jantar e ele ficou curioso. Gabriel tem um paladar muito apurado. Se ele aprovar... Se ele reprovar... Ricardo hesitou. Ana, não é uma prova. É só que, numa sociedade é importante que a família esteja alinhada. Ana entendeu. Não era apenas a opinião de Ricardo que importava. Quando? Hoje à noite, se você quiser. No sabor da casa. Nada formal, só um jantar. Ana sentiu um frio na barriga. Eu nunca cozinhei numa cozinha profissional. Gabriel vai estar lá para ajudar se você precisar. E se ele não gostar, vai gostar, como você pode ter certeza, porque eu já provei sua comida. Ana respirou fundo. Tá bom, aceito. Sério? Sério. Mas com uma condição. Qual? Se não der certo hoje, você esquece essa história de sociedade e a gente continua amigos. Ricardo estendeu a mão. Fechado. À noite, Ana se vestiu com o melhor que tinha. Uma calça preta e uma blusa branca simples, e pegou um táxi para o centro da cidade. O sabor da casa ficava numa rua movimentada, num casarão antigo lindamente restaurado. Ricardo a esperava na porta. Pronta? Acho que sim. Eles entraram no restaurante. Ana havia imaginado como seria por dentro, mas a realidade superou suas expectativas. Era elegante sem ser pretensioso, acolhedor apesar do tamanho. Havia clientes jantando, garçons circulando eficientemente, o burburinho típico de um restaurante de sucesso. Vem, vou te apresentar ao Gabriel. Eles atravessaram o salão em direção à cozinha. Ana podia sentir os olhares curiosos. Ela claramente não era do tipo de clientela habitual do lugar. A cozinha era impressionante. 2 vezes,
maior que a de Ricardo, com equipamentos profissionais, uma brigada de cozinheiros trabalhando em sincronia perfeita. No centro de tudo, um homem jovem, uns 30 anos, comandava tudo com autoridade natural. Gabriel, Ricardo chamou. O homem se virou. Era parecido com Ricardo, mas mais jovem e com um sorriso mais fácil. Você deve ser a Ana. Ele se aproximou, limpando as mãos no avental. Prazer, sou Gabriel Mendonça. Prazer. Ricardo não para de falar de você. Diz que você é uma gênia da cozinha. Ana corou. Ele exagera. Vamos descobrir. Gabriel sorriu. Que tal fazer sua especialidade? Ricardo disse que você cozinha com o coração. Posso fazer o que quiser? Pode. A cozinha é sua. Ana olhou ao redor. Havia ingredientes de primeira qualidade, equipamentos que ela só sonhava em usar. Era intimidante e emocionante ao mesmo tempo. Posso fazer um risoto? Claro. Que tipo? Risoto de camarão com aspargos. Gabriel a levou até a despensa e a geladeira. Escolha o que quiser. Ana selecionou os ingredientes com cuidado. Camarões frescos, aspargos verdes e firmes, arroz arbóreo de qualidade, queijo parmesão curado. Tudo do melhor que havia. Precisa de ajuda? Perguntou Gabriel. Por enquanto não. Ana começou a trabalhar. Primeiro, limpou e temperou os camarões. Depois preparou o caldo com as cascas e cabeças, adicionando ervas frescas e vinho branco. O aroma se espalhou pela cozinha. Os outros cozinheiros começaram a prestar atenção. Ana notou os olhares curiosos, mas tentou se concentrar. Refogou. A cebola até ficar transparente, adicionou o arroz e o dourou levemente. Ela sabe o que está fazendo, ouviu um dos cozinheiros murmurar. Gabriel e Ricardo observavam de longe. Ana podia senti-los, mas estava imersa na cozinha. Era como se tudo ao redor desaparecesse quando ela cozinhava. Adicionou o caldo concha por concha, mexendo constantemente. O arroz absorvia o líquido lentamente, liberando seu amido e criando a cremosidade característica do risoto. Quanto tempo você cozinha? Perguntou Gabriel, se aproximando. A vida toda. Profissionalmente, nunca. Não parece. Seus movimentos são muito seguros. Ana sorriu concentrada. Minha mãe dizia que eu nasci com uma colher na mão. Nos últimos minutos, adicionou os camarões e os aspargos. Tempero final, uma pitada. De queijo, um fio de azeite extra virgem. O prato ficou perfeito, cremoso, aromático, com os camarões suculentos e os aspargos no ponto. Pronto, Ana disse, nervosa. Gabriel pegou uma colher e provou. Seu rosto não revelou nada por alguns segundos. Depois ele sorriu. Meu Deus, Ana, isso está... ruim? Extraordinário. Esse é o melhor risoto que eu já comi. Ana sentiu as pernas bambas de alívio. Sério? Sério. Ricardo, sua nova sócia é uma chefe de verdade. Nova sócia? Ana olhou para Ricardo. Se você quiser, ele respondeu. Ana olhou ao redor. Os cozinheiros tinham parado de trabalhar para provar seu risoto. Todos faziam cara de aprovação. Ana, Gabriel disse, você tem um talento raro. Não é só técnica, é feeling. Você cozinha com alma. Obrigada. Não, obrigada a você. Fazia tempo que eu não provava uma comida tão verdadeira. Ricardo se aproximou. E então, qual é sua decisão? Ana olhou para os dois irmãos, para a cozinha, para os cozinheiros, que aguardavam sua resposta. Eu aceito. A cozinha explodiu em aplausos. Gabriel a abraçou, Ricardo sorriu de orelha a orelha. Bem-vinda à família Mendonça, disse Gabriel. Mas, Ana levantou a mão. Eu tenho condições. Quais? Perguntou. Ricardo. Primeiro, eu quero contrato, tudo no papel, direitos e deveres. Claro. Segundo, eu vou continuar vendendo marmita enquanto a gente não abrir o restaurante. Preciso do dinheiro. Combinado. Terceiro, se der errado, ninguém deve nada a ninguém. Vida que segue. Ricardo estendeu a mão. Combinado. Sócios? Sana apertou sua mão. Sócios. Gabriel serviu uma garrafa de champanhe para comemorar. Ana, que raramente bebia, aceitou uma taça. Um brinde,
disse Gabriel. A nova sociedade e aos sabores do coração. Eles brindaram e Ana sentiu que sua vida havia mudado para sempre. Mais tarde, quando estavam saindo do restaurante, Ricardo a acompanhou até o táxi. Ana? Quê? Obrigado por aceitar. Obrigada você por acreditar em mim. Para onde agora? Para casa. Amanhã tenho que acordar cedo para fazer marmitas. Ricardo riu. Nossa nova sócia sempre trabalhando. É que isso ainda parece um sonho. Preciso manter os pés no chão. Ana? Quê? Posso te acompanhar amanhã, na venda das marmitas? Por quê? Quero ver onde tudo começou. Ana sorriu. Pode, mas acorda cedo. Acordo. No táxi, voltando para casa, Ana olhou pela janela da cidade iluminada. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia brilhante. Tinha medo ainda, claro, mas era um medo diferente. Era o medo de quem está prestes a realizar um sonho. Chegou em casa e encontrou Márcia na porta. Ana, como foi? Conta tudo. Deu certo, Márcia. Eu vou ter um restaurante. As duas se abraçaram, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu sabia. Eu sempre soube que você ia conseguir. Naquela noite, Ana demorou para dormir. Ficou olhando para o teto, planejando cardápios, imaginando como seria o restaurante, pensando em Ricardo e no jeito como ele olhava para ela. Sócios. Eram sócios agora. Mas Ana tinha a sensação de que havia algo mais entre eles, algo que ainda estava por ser descoberto. O telefone tocou. Era uma mensagem de Ricardo. Obrigado por hoje. Mal posso esperar para começar nossa parceria. Boa noite, sócia. Ana sorriu e respondeu. Boa noite, sócio. E finalmente conseguiu dormir, sonhando com um futuro cheio de possibilidades. 3 semanas se passaram, desde que Ana e Ricardo se tornaram sócios. As manhãs de Ana haviam ganhado uma nova rotina. Acordar às 5 para fazer as marmitas, trabalhar até às 3 na rua e então se reunir com Ricardo para discutir os planos do restaurante. Naquela quinta-feira, eles estavam sentados numa mesa do sabor da casa, papéis espalhados entre eles discutindo localização. Encontrei 3 opções, disse Ricardo, mostrando as plantas. Essa aqui é no Jardins, cara, mas numa localização excelente. Ana analisou os números. Muito. Caro? O aluguel é quase o que eu ganho em 2 meses vendendo marmita, mas o movimento compensa. E se não compensar? Se a gente não conseguir pagar o aluguel no 2º mês? Ricardo parou e olhou para ela. Nas últimas semanas, havia aprendido a reconhecer aquele tom na voz de Ana. Era medo disfarçado de praticidade. Ana, você está com medo de novo? Não é medo, é bom senso. Ou é medo? Ana suspirou. Tá bom, é medo. E daí? Tenho direito a ter medo. Tem, mas não pode deixar o medo decidir por você. Não estou deixando. Estou sendo cuidadosa. Ricardo se inclinou para a frente. Ana, qual é o seu maior medo? A pergunta a pegou desprevenida. Como assim? Do que você tem mais medo? De fracassar ou de dar certo? Ana ficou em silêncio mexendo nos papéis. De te decepcionar. Ricardo piscou. Como? De você descobrir que eu não sou tão boa quanto pensa. De você perder dinheiro por minha causa. De... Ana? Quê? Olha para mim. Ela levantou os olhos. Você já me decepcionou em alguma coisa? Ainda não. Sua comida já me decepcionou? Não. Sua dedicação já me decepcionou? Não. Então por que acha que vai me decepcionar? Agora? Ana não soube o que responder. Ana, posso te contar uma coisa? Quando meu pai estava construindo o primeiro restaurante, minha mãe chorava todas as noites de medo. Medo de perder a casa, medo de passar fome, medo de fracassar. E ele dizia para ela a mesma coisa que eu vou dizer para você. O medo é normal, mas não pode ser o piloto da sua vida. Ana sorriu levemente. Sua mãe superou o medo? Superou. E sabe como? Como? Focando no que podia controlar. A comida, o atendimento, os detalhes. Deixou o resto por conta do destino.
Ana olhou novamente para as plantas. Tá bom, vamos ver essa dos jardins. Ricardo sorriu. Agora você está falando como uma empresária. Eles passaram o resto da tarde visitando os pontos. O espaço nos jardins era realmente impressionante. Um térreo com 120 metros quadrados, pé direito alto, janelões que davam para a rua. Imagina como ficaria, disse Ricardo, gesticulando. Cozinha aberta ali, salão aqui, uma decoração aconchegante. Ana caminhava pelo espaço vazio, imaginando. Podia ver mesas com toalhas de linho, o cheiro da comida saindo da cozinha, clientes satisfeitos. Quantas mesas cabem aqui? Umas 20, 40 lugares. E quanto a gente precisaria faturar por mês para pagar as contas? Ricardo fez alguns cálculos mentais. Uns 80 mil reais. Ana quase engasgou. 80 mil? Ricardo, eu nunca vi tanto dinheiro junto na vida. Ana, relaxa. 20 mesas. Ticket médio de 50 reais por pessoa, 2 vezes por noite, todos os dias. Dá mais de 100 mil por mês. E se não der? E se as pessoas não vierem? Vão vir. Sua comida é boa demais para não vir. Ana o olhou, vendo a convicção em seus olhos. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu acredito em você, mais do que você acredita em si mesma. Ana sentiu o coração acelerar. Havia algo na voz dele, uma intensidade que ia além da parceria profissional. Ricardo... Ana, posso falar uma coisa? Fale. Nas últimas semanas, trabalhando com você, eu percebi uma coisa. O quê? Que não é só do seu talento culinário que eu gosto. Ana sentiu o rosto esquentar. Como assim? Eu gosto de você, Ana, como pessoa, como mulher. O silêncio se instalou entre eles. Ana não sabia o que dizer. Eu não sei o que responder. Não precisa responder agora. Só queria que você soubesse. Por que está me dizendo isso? Porque não quero que haja mal-entendidos entre a gente. Nossa sociedade é uma coisa. Meus sentimentos são outra. Ana o olhou confusa. E se eu não corresponder? Isso vai afetar nossa parceria? Não. Nossa sociedade não depende dos meus sentimentos por você. Tem certeza? Absoluta. Você é minha sócia antes de mais nada. Isso não muda. Ana respirou aliviada. Obrigada por ser honesto. Ana? Que? Você sente alguma coisa por mim? Ana hesitou. Sentia. Claro que sentia. Nas últimas semanas, havia se pegado esperando pelos encontros, sorrindo quando ele mandava mensagens, pensando nele antes de dormir. Eu não sei, é complicado. Por que é complicado? Porque você é meu sócio, porque vem de um mundo diferente do meu, porque tenho medo de misturar as coisas. Ricardo assentiu. Entendo. Mas, Ana continuou, eu gosto de você também. Como pessoa, quero dizer. Ricardo sorriu. É um começo. Eles saíram do espaço em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. No carro, Ricardo quebrou o silêncio. Ana, independente do que acontecer entre a gente, eu quero que saiba uma coisa. O quê? Você me fez lembrar de quem eu era antes de me perder nos negócios. Você trouxe paixão de volta para a minha vida. Ana o olhou de lado. Como assim? Fazia anos que eu não me empolgava com um projeto. Estava só indo levando, cumprindo o protocolo. Com você é diferente. Eu acordo animado para trabalhar. Eu também, Ana admitiu. Fazia tempo que eu não tinha esperança. Chegaram ao prédio de Ana. Ricardo desceu para acompanhá-la até a entrada. Ana? Que? Posso te dar um beijo? A pergunta a pegou desprevenida. Ana olhou ao redor, meio sem graça com os vizinhos que poderiam estar vendo. Eu não sei se é uma boa ideia. Por que não? E se der errado? E se a gente se envolver e depois não der certo? E o restaurante? Ricardo se aproximou. Ana, nem tudo na vida precisa ter garantia. Precisa sim. Eu não posso me dar ao luxo de cometer erros. Por que não? Porque não tenho rede de segurança. Se der errado com você, eu perco tudo. O restaurante, meu ganha-pão, meu futuro. Ricardo parou entendendo finalmente a dimensão do medo dela.
Hannah, você tem razão. Desculpe, fui precipitado. Não precisa pedir desculpa, é que eu preciso ter certeza. Certeza de quê? De que seus sentimentos são verdadeiros, de que não é só uma paixonite passageira. E como eu posso provar isso? Ana pensou por um momento. Tempo. Me dá tempo para conhecer você melhor, para ter certeza de que a gente combina de verdade. Ricardo assentiu. Quanto tempo você precisa? Não sei. Algumas semanas? Alguns meses? Ana, eu esperaria anos se fosse preciso. Ana sorriu. Não precisa ser tanto. Posso te fazer uma pergunta? Pode. O que você precisa saber sobre mim? Ana pensou. Tudo. Como você é quando está estressado, como trata as pessoas que trabalham para você, se você é paciente, se é generoso de verdade ou só quando convém. Quer dizer que você quer me conhecer de verdade. Exato. Tudo bem. Que tal você passar uns dias comigo, acompanhar minha rotina, ver como eu trabalho? Como assim? Vem trabalhar comigo. Vamos planejar o restaurante juntos, todos os dias. Você vai ver como eu sou quando estou sob pressão. Ana gostou da ideia. E as marmitas? Continua vendendo de manhã, à tarde trabalha comigo. Tá bom, mas com uma condição. Qual? Nada de investidas românticas. Só trabalho. Ricardo riu. Prometo me comportar. Então está combinado. Eles se despediram, com um aperto de mão. Mas Ana notou que Ricardo segurou sua mão um pouco mais que o necessário. Subiu para casa pensativa. Dona Conceição estava na porta, como sempre. Ana, filha, você está estranha. Estranha como? Diferente, mas, sei lá, mais mulher. Ana riu. O que isso quer dizer? Você está gostando desse seu sócio, né? Ana suspirou. Era impossível esconder qualquer coisa de Dona Conceição. Estou, mas é complicado. Por que é complicado? Porque a gente trabalha junto, e ele é rico, e eu sou pobre. Ana, minha filha, amor não tem classe social. Não é só isso, é que se der errado eu perco tudo. Dona Conceição a olhou com carinho. Filha, você sabe qual é seu problema? Qual? Você tem medo de ser feliz. Não tenho. Tem sim. Você acha que não merece coisa boa. Ana ficou em silêncio. Ana, você já passou por tanta coisa ruim que esqueceu que tem direito às coisas boas também. E se der errado? E se der certo? Ana sorriu. Era a segunda vez em poucos dias que alguém lhe fazia essa pergunta. A senhora sempre sabe o que dizer. É a experiência, filha. Agora vai dormir e para de pensar tanto. Naquela noite, Ana demorou para adormecer. Ficou pensando em Ricardo, na conversa que tiveram, na proposta de trabalhar juntos todos os dias. Era arriscado, sabia disso, mas talvez Dona Conceição estivesse certa. Talvez fosse hora de parar de ter medo de ser feliz. O telefone vibrou. Era uma mensagem de Ricardo. Obrigado por hoje, obrigado por ser honesta. Boa noite, sócia e amiga. Ana sorriu e respondeu. Boa noite, sócio e amigo. Mas no fundo, os dois sabiam que eram muito mais que amigos. A questão era ter coragem para descobrir o quanto mais. 2 semanas depois, Ana já havia se acostumado com a nova rotina. Manhãs vendendo marmitas, tardes planejando o restaurante com Ricardo. Era cansativo, mas gratificante. E mais importante, estava conhecendo Ricardo de verdade. Naquela segunda-feira, eles estavam no escritório da Mendonça Gastronomia, uma sala ampla no último andar de um prédio comercial. Ana observava Ricardo ao telefone, negociando com fornecedores. Não, isso não vai funcionar. Preciso de qualidade premium, não de qualidade média com preço premium, dizia ele, firme, mas educado. Ana notou como ele era paciente, mesmo quando claramente irritado. Já havia presenciado várias situações assim nas últimas semanas, e Ricardo sempre mantinha a compostura. Desculpe, ele disse desligando o telefone. Fornecedores, às vezes, tentam empurrar produto inferior. Você é sempre tão calmo. Nem sempre, mas aprendi que ser agressivo não resolve. Firme sim, agressivo não. E quando você fica bravo de verdade? Ricardo riu. Quando alguém desrespeita meus funcionários ou tenta enganar meus clientes, aí eu posso ser bem duro. Ana gostou.
da resposta. Era importante para ela saber que Ricardo tinha princípios. Ricardo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você nunca se casou? A pergunta o pegou desprevenida. Nossa, foi direto ao ponto. Desculpe, não queria ser indiscreta. Não foi, é que é complicado. Complicado como? Ricardo se recostou na cadeira. Já namorei algumas vezes. Uma vez quase casei. O que aconteceu? Ela terminou comigo 3 dias antes do casamento. Kana arregalou os olhos. Nossa, por quê? Disse que eu amava mais o trabalho que ela. E talvez tivesse razão. Você ainda a ama? Não. Na verdade, hoje eu agradeço. Casar com ela teria sido um erro. Por quê? Porque a gente não tinha nada em comum além da atração física. Ela gostava da minha conta bancária, eu gostava da aparência dela. Não é base para um casamento. Ana assentiu. E depois dela? Alguns namoros, nada sério. Até? Ricardo a olhou nos olhos. Até te conhecer. Ana sentiu o rosto esquentar. Ricardo, relaxa, não estou te pressionando, só estou sendo honesto. E por que comigo é diferente? Porque com você eu posso ser eu mesmo. Não preciso impressionar, não preciso fingir. Você me conhece no meu pior e no meu melhor. Ana pensou nas últimas semanas. Havia visto Ricardo lidando com estresse, cansaço, frustração. E em todos os momentos ele havia sido gentil e respeitoso. Ana, agora posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você tem tanto medo de se envolver? Ana suspirou. Porque já me machuquei antes. Seu ex? Não só ele. Minha vida inteira, sempre que confiei em alguém, acabei me decepcionando. Me conta. Ana hesitou, depois decidiu se abrir. Meu ex dizia que me amava, mas quando eu precisei dele, ele sumiu. Meus pais morreram quando eu mais precisava deles. Minha irmã, que era minha melhor amiga, se mudou para o exterior e nunca mais deu notícias. Você tem uma irmã? Tinha. Não sei se ainda. Tenho. Ricardo percebeu a dor na voz dela. Ana, nem todo mundo vai te decepcionar. Como você pode ter certeza? Não posso, mas posso te garantir uma coisa. O quê? Que eu nunca vou te decepcionar intencionalmente. E sem intenção. Aí eu peço desculpas e tento consertar. Ana sorriu. É uma resposta honesta. É a única que posso dar. O telefone tocou. Era Gabriel. Ricardo, preciso de vocês aqui no restaurante. Urgente. O que aconteceu? O chefe principal pediu demissão, agora. Ricardo e Ana se entreolharam. A gente já vai, disse Ricardo. No carro, a caminho do sabor da casa, Ricardo estava visivelmente estressado. Isso é um desastre. Sem chefe principal, a gente não consegue manter a qualidade. E agora? Vou ter que cancelar as reservas de hoje, perder dinheiro, decepcionar clientes. Ana viu as mãos de Ricardo tremendo no volante. Calma. Vamos ver o que dá para fazer. Ana, você não entende. Um restaurante sem chefe é como um hospital sem médico. Entendo sim, mas entrar em pânico não vai resolver. Ricardo respirou fundo. Você tem razão. Desculpe. Chegaram ao restaurante e encontraram Gabriel numa crise nervosa. Gabriel, calma, disse Ricardo. Vamos resolver isso. Como? Temos 50 reservas para hoje à noite. Ana observou a cozinha. Os outros cozinheiros estavam parados, sem saber o que fazer. Posso dar uma sugestão? Ela disse. Claro, respondeu Gabriel. Que tal simplificar o cardápio? Manter só os pratos que os cozinheiros sabem fazer bem, mas vai descaracterizar o restaurante. Por uma noite não, é melhor servir comida simples e boa do que cancelar tudo. Gabriel olhou para Ricardo. O que você acha? Acho que Ana tem razão. E? Ana, você toparia ajudar na cozinha hoje? Ana ficou em choque. Eu? Mas eu nunca trabalhei numa cozinha profissional. Mas você sabe cozinhar e conhece alguns pratos do nosso cardápio. Ana olhou para os cozinheiros que a observavam expectantes. Eu posso tentar, mas sem garantias. É o que temos, disse Gabriel. A noite foi intensa.
Ana assumiu o comando da cozinha com uma naturalidade que surpreendeu a todos. Organizou a produção, distribuiu tarefas, manteve a qualidade. Pedido mesa 6, gritou o garçom. 2 picanha, um salmão, um risotto. Ana respondeu já adaptada ao ritmo. Ricardo e Gabriel observavam da cozinha aberta. Ana estava no seu elemento, comandando com autoridade natural. Meu Deus, murmurou Gabriel. Ela nasceu para isso. Eu já sabia, respondeu Ricardo orgulhoso. Às 11 da noite, quando o último cliente foi servido, a cozinha explodiu em aplausos. Ana estava exausta, mas radiante. Ana, você foi incrível, disse Gabriel. Salvou nosso restaurante. A gente salvou, foi trabalho de equipe. Os cozinheiros se aproximaram para cumprimentá-la. Ana notou como eles a tratavam com respeito, como uma igual. Ana, disse Carlos, o sous-chefe, foi uma honra trabalhar com você hoje. Obrigada, Carlos, vocês é que facilitaram tudo. Ricardo se aproximou emocionado. Ana, você foi... não tenho palavras. Foi adrenalina pura. Gostou? Amei. Foi a melhor noite da minha vida profissional. Gabriel os interrompeu. Pessoal, tenho uma proposta. Qual? Perguntou Ricardo. Que tal Ana ser nossa chefe principal temporária? Até a gente encontrar um substituto? Ana quase engasgou. Gabriel, Ana, você provou hoje que tem competência. E os clientes adoraram a comida. Mas eu não tenho experiência. Tem talento. E talento é mais importante que experiência. Ana olhou para Ricardo. O que você acha? Acho que seria perfeito. Você ganharia experiência, nós manteríamos a qualidade. E o nosso restaurante? Continuamos planejando. Isso seria só temporário. Ana pensou por um momento. Era uma oportunidade única de trabalhar numa cozinha profissional de verdade. Tá bom. Aceito. Gabriel sorriu. Ótimo. Amanhã a gente conversa sobre salário e condições. Salário? Ana, você salvou nossa noite. Claro que vamos pagar. Na saída do restaurante, Ricardo e Ana caminhavam em silêncio. Como você se sente? Perguntou Ricardo. Cansada, mas feliz. Foi incrível. Você estava no seu elemento lá dentro. É estranho. Nunca me senti tão no lugar certo. É assim que eu me sinto quando estou com você. Ana parou de caminhar. Ricardo, Ana, posso falar uma coisa? Fale. Vendo você hoje tomando decisões, liderando a equipe, eu percebi uma coisa. O quê? Que eu não estou apaixonado só pelo seu talento culinário. Estou apaixonado por você, por toda você. Ana sentiu o coração acelerar. Como você pode ter certeza? Porque quando você estava na cozinha eu me sentia orgulhoso. Não do meu investimento, não da minha sócia. De você, da mulher que eu... Que você o quê? Que eu amo. O silêncio se instalou entre eles. Ana o olhava, vendo a sinceridade em seus olhos. Ricardo, não precisa responder agora. Só queria que você soubesse. Ana se aproximou dele. Posso te contar uma coisa? Claro. Hoje, quando você ficou nervoso por causa do chefe e depois se acalmou quando eu pedi, eu percebi uma coisa também. O quê? Que você confia em mim. De verdade. Confio. E que você me respeita como profissional. Respeito. E que você é o homem mais íntegro que eu já conheci. Ricardo sorriu. Isso significa... Ana se aproximou mais. Significa que eu também estou me apaixonando por você. Ricardo segurou o rosto dela entre as mãos. Ana, mas eu ainda tenho medo. Do quê? De que isso seja bom demais para ser verdade. E se for verdade mesmo? Ana sorriu. Aí vai ser a melhor coisa que já aconteceu comigo. Ricardo a beijou delicadamente e Ana correspondeu. Foi um beijo doce, cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, Ana riu. Agora sim, somos sócios de verdade. Como assim? Sócios no trabalho e na vida. Ricardo a abraçou. Gosto de como isso soa. Eu também. Enquanto caminhavam abraçados em direção ao carro,
Ana pensou em como sua vida havia mudado. 3 meses atrás, estava vendendo marmita na rua, sozinha e sem perspectivas. Agora tinha um negócio, uma carreira e o amor. Ricardo? Que? Obrigada. Por quê? Por acreditar em mim quando eu não acreditava em mim mesma. Ana? Que? Obrigada a você, por me ensinar que o amor pode ser simples e verdadeiro. Eles sorriram, sabendo que ainda havia desafios pela frente, mas enfrentariam juntos. Como sócios, como amigos, como algo mais. 3 meses depois do primeiro beijo, Ana e Ricardo viviam uma lua de mel profissional e pessoal. Ana havia se estabelecido como chefe temporária do sabor da casa, com tanto sucesso, que Gabriel já não falava mais em temporário. O novo restaurante deles estava tomando forma, com inauguração prevista para daqui a 2 meses. Mas nesta manhã de sexta-feira, o primeiro grande teste da relação estava prestes a começar. Ana chegou ao sabor da casa e encontrou Gabriel, visivelmente agitado na cozinha. Gabriel, o que aconteceu? Ana, temos um problema. Sério? Que tipo de problema? Um crítico gastronômico está vindo jantar hoje. Marcos Benedetti, do Jornal da Cidade. Ana sentiu o estômago apertar. Marcos Benedetti era conhecido por suas críticas devastadoras. Um comentário negativo dele podia destruir a reputação de um restaurante. Ele fez reserva? Não. Meu amigo que trabalha no jornal me avisou que ele vem hoje, incógnito. Ana respirou fundo. Então vamos caprichar no serviço. Qual é o problema? O problema é que não sabemos qual mesa ele vai ocupar. E você sabe como ele é exigente. Ricardo chegou nesse momento e notou a tensão. O que está acontecendo? Gabriel explicou a situação. Ricardo ficou sério. Ana, você se sente preparada? Não sei, nunca cozinhei para um crítico famoso. Você cozinha todo dia para 50 pessoas. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa e você sabe. Ricardo percebeu que Ana estava nervosa de verdade. Ana, o que você mais sabe fazer? Comida com amor. Então faz isso. Esquece que é um crítico. Cozinha como você sempre cozinha. Ana assentiu, mas por dentro estava um turbilhão. E as coisas pioraram quando, no meio da tarde, Mariana Benedetti, irmã do crítico e conhecida socialite, apareceu no restaurante. Olá, Ricardo, disse ela, com um sorriso que Ana achou falso. Ouvi dizer que você tem uma nova chefe. Ana notou a pausa antes de chefe e não gostou do tom. Ana, essa é Mariana Benedetti. Mariana, Ana Cristina, nossa chefe. Ah, a famosa vendedora de marmitas, disse Mariana com um sorriso condescendente. Que história inspiradora. Ana sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Prazer conhecê-la. Imagino que deve ser desafiador trabalhar numa cozinha profissional vindo da rua. É diferente, mas eu me adapto bem. Claro, claro. E você e Ricardo são sócios, não é? Isso mesmo. Mariana olhou de Ana para Ricardo com um sorriso malicioso. Que coincidência. Interessante. Sócio que vira namorado. Ou seria namorado que vira sócio? Ana sentiu como se tivesse levado um tapa. Com licença, disse ela, e voltou para a cozinha. Ricardo seguiu Ana. Ana não liga para ela. Como assim não ligo? Ela praticamente disse que eu estou com você por interesse. Ela está provocando. É assim que ela é. E todo mundo pensa isso? Pensa o quê? Que eu estou com você. Pelo dinheiro. Ricardo a segurou pelos ombros. Ana, quem te conhece sabe que não é verdade. Mas quem não me conhece? Os clientes? A imprensa? Ana. Ricardo, eu não pensei nisso. Se a gente não der certo, vão dizer que foi golpe. Do baú. Ana, para. Você está se preocupando com bobagem. Bobagem? Minha reputação é bobagem? Não é isso que eu quis dizer. Ana se afastou dele. Eu preciso trabalhar. Hoje à noite tem que ser perfeito. Ricardo percebeu que havia uma tempestade se formando, mas decidiu dar espaço para Ana se acalmar. À noite, o restaurante estava cheio. Ana comandava a cozinha com precisão militar, mas Ricardo notou que ela estava mais tensa que o normal.
Às 8h30, um homem de meia-idade sozinho se sentou na mesa 15. Gabriel discretamente apontou para Ricardo. Era Marcos Benedetti. Ana, Ricardo chamou baixinho. Mesa 15. Ana olhou discretamente. O homem pedia os pratos mais elaborados do cardápio. Entrada de foie gras, prato principal de cordeiro com redução de vinho, sobremesa de chocolate com frutas vermelhas. Ana preparou cada prato como se sua vida dependesse disso. O foie gras estava perfeito, dourado por fora, cremoso por dentro. O cordeiro no ponto exato, com uma redução brilhante e aromática. A sobremesa, uma obra de arte comestível. Quando o crítico terminou de comer, pediu para falar com o chefe. Ana quase desmaiou. Ele quer falar comigo? Quer, disse o garçom. Ana tirou o avental, arrumou o cabelo e foi até a mesa, as pernas tremendo. Chefe Ana Cristina? Perguntou Benedetti. Sou eu. Marcos Benedetti, do Jornal da Cidade. Prazer. Chefe, posso fazer algumas perguntas? Claro. Há quanto tempo você trabalha em cozinhas profissionais? Ana respirou fundo. Profissionalmente há 4 meses. Benedetti ergueu as sobrancelhas. Apenas 4 meses. Sim. Aonde aprendeu a cozinhar? Com minha mãe e fazendo curso técnico em gastronomia. Interessante. E como chegou aqui? Ana hesitou. Podia mentir e inventar uma história mais palatável, mas decidiu pela verdade. Eu vendia marmitas na rua. O Ricardo provou minha comida e me convidou para ser sócia dele num novo restaurante. E virou chefe do Sabor da Casa como? Por acaso. O chefe anterior saiu de repente e eu ajudei numa emergência. Acabei ficando. Benedetti fez algumas anotações. Chefe Ana, posso ser franco? Ana sentiu o coração disparar. Claro. Quando soube que uma ex-vendedora de marmitas estava comandando a cozinha de um dos melhores restaurantes da cidade, vim aqui esperando encontrar comida medíocre servida com marketing. Ana engoliu seco. E encontrei uma das melhores refeições que já comi. Técnica impecável, sabores equilibrados, apresentação elegante. Você tem um talento excepcional. Ana quase chorou de alívio. Obrigada. Não me agradeça. Só estou constatando um fato. Você vai longe, chefe. Quando Benedetti saiu, Ana correu para a cozinha e se jogou nos braços de Ricardo. Ele gostou. Ele disse que foi uma das melhores refeições da vida dele. Eu sabia que ele ia adorar. Gabriel apareceu com uma garrafa de champanhe. Um brinde à nossa chefe. A equipe toda comemorou, mas Ana ainda estava abalada, pelos eventos do dia. Mais tarde, no apartamento de Ricardo, Ana estava quieta demais. O que foi? Perguntou ele. Estou pensando no que a Mariana disse. Ana, esquece ela. Não consigo. E se ela tiver razão? E se as pessoas pensarem que eu estou com você por interesse? Ana, você sabe que não é verdade. Eu sei. Mas, e os outros? Ricardo sentou ao lado dela. Ana, quer saber uma coisa? Quando meu pai começou a namorar minha mãe, a família dele fez a mesma insinuação, que ela estava interessada no dinheiro. E como eles lidaram com isso? Provaram que era amor, com tempo, com consistência, com gestos. E como provaram? Ficando juntos na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza. Literalmente. Ana olhou curiosa. Como assim? Meu pai perdeu quase tudo numa crise econômica quando eu tinha 10 anos. Ficamos pobres de uma hora para outra. E sua mãe? Vendeu as joias, foi trabalhar, ficou do lado dele, ajudou a reconstruir tudo. Nossa! Ana, amor verdadeiro se prova na adversidade, não na prosperidade. Ana assentiu, mas ainda estava pensativa. Ricardo, posso te pedir uma coisa? Claro. Quando nosso restaurante abrir, eu quero que tudo seja transparente. Contratos claros, divisão de lucros justa, tudo nos conformes. Ana, você não confia em mim? Confio, mas quero que todo mundo saiba que eu mereço estar ali. Ricardo, a beijou na testa. Você não só merece como é fundamental. Sem você não haveria restaurante. Obrigada. Ana? Que? Independente do que os outros pensem, eu sei por que estou com você. Por quê? Porque você me faz querer ser uma pessoa melhor.
Porque com você eu redescobri o que é trabalhar com paixão. Porque você é a mulher mais íntegra e corajosa que eu conheço. Ana sorriu. E eu estou com você porque você acredita em mim mais do que eu mesma. Porque me trata como igual. Por quê? Porque te amo. Eu também te amo. Eles se beijaram e Ana sentiu que finalmente estava encontrando seu lugar no mundo. No domingo, saiu a crítica de Marcos Benedetti. O título era Ana Cristina, a chefe que prova que talento não tem origem. A crítica era um elogio rasgado. Benedetti escreveu: em tempos de chefes celebridades e cozinhas de plástico, encontrar alguém que cozinha com alma é um presente. Ana Cristina Santos representa o que há de melhor na gastronomia: técnica apurada e paixão genuína pela comida. Ana chorou lendo a crítica. Ricardo a abraçou. Agora, todo mundo vai saber quem você é de verdade. Uma chefe que começou vendendo marmita? Uma chefe que tem talento, ponto final. Ana sorriu. Acho que finalmente entendi uma coisa. O quê? Não importa o que os outros pensam, importa o que a gente sabe que é verdade. Creio que é verdade. Que eu mereço estar aqui, que nosso amor é real e que vamos construir algo incrível juntos. Ricardo a girou no ar. Agora você está falando como a futura dona do melhor restaurante da cidade. Ana riu. Nossa, está chegando a hora mesmo, né? Está. E você está pronta? Ana olhou ao redor, para a vida que havia construído, para o homem que amava, para o futuro que os esperava. Estou mais que pronta. Estou ansiosa. E pela primeira vez em muito tempo, Ana estava completamente em paz com quem era e onde estava. A garota, que vendia marmitas na rua, havia se tornado uma chefe respeitada, uma empresária. Uma mulher apaixonada. E o melhor ainda estava por vir. 2 meses depois da crítica de Benedetti, na véspera da inauguração dos Sabores do Coração, nome que Ana havia escolhido em homenagem à sua mãe, ela acordou com um nó no estômago. Não era nervosismo profissional, ela já havia provado que sabia cozinhar. Era outra coisa. Vestiu-se rapidamente e foi até a cozinha do novo restaurante. Precisava ter certeza de que tudo estava perfeito. O espaço havia ficado exatamente como sonharam. Cozinha aberta, ambiente acolhedor, decoração que misturava elegância com simplicidade. Encontrou Ricardo já lá, conferindo os últimos detalhes. Não conseguiu dormir também? Perguntou ele. Não. E você? Fiquei a noite toda pensando. Pensando no quê? Ricardo hesitou. Ana, tenho uma confissão a fazer. O coração de Ana disparou. Que tipo de confissão? Quando te conheci vendendo marmitas na rua, não foi só por acaso. Ana franziu as sobrancelhas. Como assim? Eu havia acabado de terminar um relacionamento. Estava me sentindo perdido, sem propósito. Estava dirigindo sem rumo quando o carro quebrou. Eu lembro. Ana, naquele dia eu estava pensando em desistir de tudo, dos restaurantes, dos negócios, da vida. Ana se aproximou, preocupada. Ricardo, e aí eu provei sua comida. E sabe o que senti? O quê? Esperança. Pela primeira vez em meses, senti que ainda existia coisa boa no mundo. Ana sentiu lágrimas nos olhos. Por que não me contou isso antes? Porque tinha medo de que você achasse que eu estava sendo dramático. E eu mudei isso? Essa sensação de desesperança? Ricardo segurou suas mãos. Ana, você não só mudou isso. Você mudou minha vida inteira. Me fez lembrar porque eu amava trabalhar, porque acreditava em sonhos, porque valia a pena tentar. Ana o abraçou. Você também mudou minha vida. Como? Me deu coragem para acreditar que eu merecia coisa boa. Me ensinou que amor pode ser simples e verdadeiro. Eles ficaram abraçados por um momento, quando ouviram barulho na porta. Surpresa! Gritou Gabriel, entrando seguido por Márcia, Dona Conceição, seu Joaquim e vários outros amigos de Ana. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou Ana emocionada. Viemos ajudar, disse Márcia. Achamos que vocês podiam precisar de uma força moral. Dona Conceição se aproximou de Ana. Filha, estou tão orgulhosa de você.
Obrigada por estar aqui, Dona Conceição. Eu não perderia por nada. Você é como uma filha para mim. Seu Joaquim, visivelmente desconfortável no ambiente elegante, se aproximou timidamente. Moça Ana, que lugar bonito. Muito diferente da rua, né? Ana riu. É, seu Joaquim, mas a comida tem a mesma receita. Ah, então vai dar certo. Sua comida sempre foi a melhor. Gabriel chamou a atenção de todos. Pessoal, como chefe do sabor da casa e irmão mais novo mimado, eu gostaria de falar uma coisa. Todos riram. Ana, quando Ricardo me falou de você, eu confesso que tive minhas dúvidas. Não sobre seu talento culinário, isso era óbvio, mas sobre se você aguentaria a pressão de uma cozinha profissional. Ana o olhou, curiosa. E você não só aguentou, como revolucionou nossa cozinha. Trouxe uma humanidade que a gente tinha perdido. Lembrou a todos nós porque começamos a cozinhar. Obrigada, Gabriel. Não acabei. Ana, você também trouxe meu irmão de volta. Há anos eu não via o Ricardo tão vivo. Ricardo corou. Gabriel, essa é verdade. Você estava virando um workaholic amargo. A Ana te salvou. Ana sorriu. A gente se salvou mutuamente. Márcia se aproximou. Ana, posso falar uma coisa? Claro. Quando você perdeu o emprego, eu fiquei com tanto medo que você desistisse de tudo. Você estava tão triste, tão perdida. Eu estava mesmo. E olha só onde você chegou. Seu próprio restaurante, o homem que você ama, uma nova família. Hannah olhou ao redor para todas aquelas pessoas que a apoiavam. É verdade. Eu ganhei uma família. Ricardo a abraçou por trás. Ana, posso fazer uma pergunta? Pode. Você se lembra do que eu te perguntei há alguns meses? Se você tinha medo de fracassar ou de dar certo? Lembro. E qual era a resposta? Ana pensou por um momento. Na época eu tinha medo de fracassar. Hoje eu sei que tinha medo era de dar certo. Por quê? Porque dar certo significava aceitar que eu merecia ser feliz, e eu não estava pronta para isso. E agora? Ana olhou ao redor novamente, para o restaurante que haviam construído juntos, para os amigos que a apoiavam, para o homem que a amava. Agora eu sei que mereço ser feliz. E mais importante, sei que posso ser feliz e ajudar outros a serem felizes também. Dona Conceição limpou uma lágrima. Ana, filha, sua mãe estaria tão orgulhosa. Eu sei que ela está, Dona Conceição. De algum lugar ela está vendo tudo isso. Gabriel bateu palmas. Bom, chega de emoção. Temos um restaurante para inaugurar amanhã. Vamos trabalhar. O resto do dia foi uma correria organizada. Cada um ajudou como podia. Márcia e Dona Conceição organizaram as flores. Seu Joaquim ajudou Gabriel com o estoque. Ricardo e Ana fizeram os últimos testes dos pratos. À noite, quando todos foram embora, Ana e Ricardo ficaram sozinhos no restaurante. Consegue acreditar? Perguntou Ana. No quê? Que isso é real, que é nosso. Às vezes ainda parece sonho. Ana caminhou pela cozinha, tocando cada equipamento, cada superfície. Ricardo, posso te fazer uma pergunta séria? Claro. O que você espera do nosso futuro? Como assim? Daqui a 5 anos, 10 anos. O que você vê para a gente? Ricardo pensou por um momento. Vejo a gente tendo expandido para outros bairros. Vejo você sendo reconhecida como uma das melhores chefes da cidade. Vejo a gente casados, talvez com filhos. Ana sorriu. Filhos? Se você quiser, claro. Eu quero. Quero uma família de verdade. Você já tem uma família de verdade, todos nós. É verdade, mas quero expandir ainda mais. Ricardo a abraçou. Ana, posso te fazer uma pergunta séria agora? Pode. Você quer se casar comigo? Ana arregalou os olhos. Você está me pedindo em casamento? Estou. Bem aqui na nossa cozinha, no nosso restaurante, cercados pelos nossos sonhos. Ricardo. Ana, eu te amo. Amo seu talento, sua força, sua generosidade. Amo como você me faz querer ser melhor. Quero construir uma vida com você, uma família com você. Ana sentiu lágrimas nos olhos. E se der errado?
Não vai dar errado. Como você pode ter certeza? Porque a gente é um time, e times bons não desistem um do outro. Ana o beijou. Sim. Sim? Sim, eu quero me casar com você. Ricardo a girou no ar, e os dois riram como crianças. Na manhã seguinte, o dia da inauguração amanheceu ensolarado. Ana acordou no apartamento de Ricardo. Eles ainda mantinham suas casas separadas por respeito às convenções. Mas amanhã isso mudaria. Chegaram cedo ao restaurante e encontraram uma fila na porta. Gabriel já estava lá organizando tudo. Meu Deus, murmurou Ana, tem gente esperando. Claro que tem, disse Gabriel. Depois da crítica do Benedetti, vocês viraram os chefes do momento. Estou nervosa. Normal, disse Ricardo. Mas lembra, é só cozinhar com amor como você sempre fez. A inauguração foi um sucesso absoluto. Todos os pratos saíram perfeitos. Os clientes elogiaram tanto a comida quanto o ambiente. E vários críticos pediram reservas para as próximas semanas. Às 11 da noite, quando o último cliente saiu, a equipe comemorou. Ana estava exausta, mas radiante. Como se sente? Perguntou Ricardo. Completa. Pela primeira vez na vida me sinto completa. Gabriel se aproximou com uma garrafa de champanhe. Um brinde aos novos proprietários do restaurante mais promissor da cidade. Todos brindaram, mas Ana pediu silêncio. Eu gostaria de falar uma coisa. Fale, disse Ricardo. Há um ano eu estava na rua vendendo marmitas, sem perspectiva, sem esperança. Hoje estou aqui com vocês realizando um sonho que eu nem sabia que podia sonhar. Ana, começou Gabriel. Deixa eu terminar. Eu aprendi uma coisa importante. Família não é só quem nasce com você. Família é quem escolhe ficar com você, quem acredita em você, quem te apoia quando você mais precisa. Ela olhou ao redor. Vocês são minha família. Gabriel, que me ensinou a ser chefe de verdade. Márcia, que nunca duvidou de mim. Dona Conceição, que me acolheu como filha. Seu Joaquim, que foi meu primeiro fã. E Ricardo. Ela olhou para ele emocionada. Ricardo, que me ensinou que amor verdadeiro é parceria, é crescer junto, é construir sonhos juntos. Ricardo segurou sua mão. Ana, tem mais uma coisa. O quê? Ricardo se ajoelhou e tirou uma pequena caixa do bolso. Ana Cristina Santos, você quer se casar comigo? Oficialmente. Ana começou a chorar. Sim, 1000 vezes sim. A cozinha explodiu em aplausos. Gabriel gritou. Márcia chorou. Dona Conceição fez o sinal da cruz. Quando? Perguntou Ana, admirando o anel simples e elegante. Quando você quiser. Logo. Não quero esperar muito para ser oficialmente sua família. Nossa família, corrigiu Ricardo. Ana olhou ao redor mais uma vez. 6 meses atrás, ela estava sozinha no mundo. Agora tinha um negócio próspero, uma carreira sólida, um amor verdadeiro e uma família escolhida. Sabe o que é o mais engraçado? Disse ela. O quê? Perguntou Ricardo. Eu achava que só seria feliz quando tivesse um restaurante famoso, muito dinheiro, reconhecimento. E descobri que a felicidade estava nas pequenas coisas, no sabor da comida feita com amor, nas pessoas que se importam com você, na sensação de estar no lugar certo. Ricardo a beijou. Ana? Quê? Bem-vinda à sua nova vida. Ana sorriu, olhando para o anel em sua mão, para o restaurante que haviam construído juntos para as pessoas que amava. Não é uma nova vida, disse ela. É a vida que eu sempre mereci ter. E pela primeira vez em muito tempo, Ana Santos, logo Ana Mendonça, estava em paz. Havia encontrado seu lugar no mundo, sua vocação, seu amor e sua família. Os sabores do coração, finalmente, haviam encontrado sua receita perfeita. 6 meses depois, Ana estava na cozinha dos sabores do coração. Agora não mais como sócia iniciante, mas como chefe proprietária reconhecida. O restaurante havia ganhado o prêmio de revelação do ano e já havia lista de espera para reservas. Mas o que mais a deixava feliz era a pequena mudança em seu avental. Agora havia uma pequena barriga por baixo dele. Como estão meus dois
Cozinheiros favoritos? Perguntou Ricardo, abraçando-a por trás. Bem, mas acho que esse aqui já está pedindo comida. Ana riu, tocando a barriga. Igual ao pai, sempre com fome. Gabriel se aproximou. Ana, acabei de receber uma proposta interessante. Que tipo de proposta? Um programa de TV quer fazer um quadro sobre você. Da Rua às Estrelas, a história de Ana Santos. Ana e Ricardo se entreolharam. O que vocês acham? Perguntou Gabriel. Ana pensou por um momento. Aceito, mas com uma condição. Qual? Quero que mostrem minha história completa. A parte difícil também. Quero que outras pessoas vejam que é possível. Recomeçar, que é possível realizar sonhos. Ricardo a beijou na testa. É por isso que eu te amo. Por quê? Porque mesmo tendo conquistado tudo, você não esqueceu de onde veio e quer ajudar outros a chegar onde você chegou. Ana sorriu, tocando a barriga novamente. É a lição que quero ensinar para nosso filho, que não importa onde você nasce ou de onde vem, importa o que você faz com as oportunidades que a vida te dá. E se for menina, a mesma lição, que ela pode ser o que quiser, conquanto trabalhe com honestidade e amor. Ricardo a abraçou mais forte. Eu amo nossa família. Eu também, toda ela. E enquanto o restaurante se preparava para mais uma noite movimentada, Ana pensou em como a vida era surpreendente. Um ano atrás, estava vendendo marmitas na chuva. Hoje, estava construindo um legado para seu filho, seu marido e sua família, escolhida. Os sabores do coração, descobriu ela, não estavam apenas na comida. Estavam no amor, na família, nos sonhos realizados e nos novos sonhos que nasciam a cada dia. E essa receita, ela sabia, seria passada adiante por muitas gerações. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.